Olá, seguindo a orientação da VibeSuite, a gente já criou um gateway, uma tarifa de custo, lembrando que a regra de tarifa de custos de venda é a mesma, a única coisa que se altera dentro do nosso padrão de configuração é a forma como a gente salva o nome. E agora nós vamos configurar um dial plan para que as rotas o roteamento de chamadas encontre o SIP Gateway. Como a gente vai fazer isso? Aqui a VibeSuite tem um conjunto de regras que vocês podem consultar depois. Aqui tem um fluxograma de como funciona. Olha, a chamada para essa região aqui é United Kingdom, Reino Unido. Ela chega na plataforma. A plataforma vai buscar os prefixos exatos de comportamento, qual é a operadora que tem aquele prefixo. Ela vai primeiro buscar o 44 como primeira opção, prioridade 0, e vai mandar para o fornecedor o kGateway 1. Caso essa chamada falhe, o erro faz com que a chamada seja destinada para a prioridade 2. Então, assim, na VibeSuite, quando a gente tem 10 fornecedores para uma rota de fixo, se essa chamada falhar no primeiro fornecedor por o fornecedor está indisponível, com canais ocupados, o servidor está fora do ar e etc., num cenário normal de uma só rota, essa chamada iria falhar, quando você só tem um fornecedor. Quando a gente tem mais de um, essa chamada ela vai falhar no primeiro, em milésimos de segundos, ela vai rotear para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até que essa chamada complete. Nesse cenário aqui, a chamada falha, call failed, no gateway 1, vai para o gateway 2, no gateway 2 ela é processada e tem o alerta de resposta, que pode ser é, 404, ou seja, o número não existe, 480, temporariamente disponível, ou mesmo a chamada atendida. A chamada, quando ela é atendida, ela completa. Então aí você tem variações de vários erros, você pode configurar esses códigos de erros, essas questões não entram na mão do time, é geralmente um técnico de NOC que vai configurar essas regras de se você vai rotear ou não rotear, a gente vai se ater a isso aqui, a entender e reproduzir esse fluxograma com as rotas fixo, da Torá e fixo IPcorp. Então, como é que a gente salva esses nomes de tarifas? Aqui está definido, ó, fixo da Torá e fixo IPcorp, o nome da operadora. Tem fornecedores que preferem colocar códigos no nome da tarifa para que eventuais pessoas que acessem não saibam onde está comprando. No Voicer a gente não tem isso, esse vídeo está sendo usado para treinamento interno, então vocês podem saber quem são os nossos fornecedores. Da Torá, IPcorp, aqui o hostname da Torá. Note que a IPcorp não trabalha com hostname, ela trabalha com IP. A porta de saída das duas, o formato de descagem. E aqui entra uma informação nova que é o tag prefix. O que é o tag prefix? Ele é uma regra adicional de segurança que a operadora define para você mandar a chamada. Então, ao invés de você mandar a chamada com 55DDD e o número, caso você tenha alguma falha no seu switch, você tem que mandar com esse formato, com o tag prefix, que vai identificar dentro do fornecedor aquela rota específica e jogar para o roteamento de descagem daquela operadora. Então, a Datorá ela separa por tag prefix, já a IPcorp não. A IPcorp você manda simplesmente no formato EL64, que é o padrão internacional de descagem, 55DDD e o número que vai completar. Então, aqui tem um exemplo de rota. Então vamos configurar. A gente vai aqui em Gateway, em Gateway não, no VSM3, que é a interface administrativa, vamos em Routing Plan. Antes de ir em Routing Plan, vamos lá em Gateway e vamos filtrar para ver se essas tarifas já existem. Por isso que eu coloco aqui o nome como fixo, que é no momento que eu filtro, ó, eu consigo identificar todos os fornecedores que eu tenho para aquela determinada rota. Se eu salvo no padrão, por exemplo, datorá.fixo, alguma coisa, eu vou ter a gestão para procurar isso, para organizar essas informações, ela vai ficar mais complexa. É simplesmente por uma questão de organização que eu salvo todos os fornecedores, tanto tabela quanto o nome de gateway, com o nome do destino, no caso são rotas para completar chamadas para fixo. Eu uso o padrão móvel também, mas usando esse nome, Direct, que é um nome que o mercado de interconexão usa para rotas com CLI, rotas que binam. Então aqui eu tenho várias operadoras com esse formato Direct para rota móvel. Eu tenho a ITX, que é uma variação das minhas rotas fixas. Ó, essa que a gente acabou de criar. E aqui já pré-existia na Datorá. Lembrando que nessa, como a gente não colocou o tag prefix,
que é o Dialing Rules, eu posso incluir agora para não haver erros nessa chamada. Essa chamada completa sem esse 1001 jogo da velha, ela não funciona. Então, eu preciso incluir o 1001 no jogo da velha. Eu estou incluindo aqui apenas a critério de exemplo, ok? A gente não vai usar essa rota para configurar agora. A gente vai configurar o fixo ponto operadora. Então, vamos voltar lá. Fixo ponto operadora. Ó, a gente tem várias operadoras configurando para fixo, como fornecedoras todas associadas a uma tabela diferente. Sendo que essas tabelas, elas respeitam os prefixos daquela operadora, os prefixos que eu recebi daquela operadora, que nós recebemos do NOC deles para configurar aqui, lembrando que a gente faz isso por uma questão de billing, para o billing bater sempre certinho com a operadora, e se tiver alguma diferença dos dois, ou a plataforma do nosso fornecedor está com erro, ou as tarifas importadas estão com erro. Se tiver tudo batendo certinho, se você consome R$ 1.000 dentro da plataforma, você calcula o custo e viu que consumiu R$ 1.000 e no teu fornecedor acabou o saldo quando você ainda tinha mais 200 saldo, por exemplo, 1.200, está dando uma diferença no caso de 200 do billing, por adotar esse formato, a gente consegue sempre conferir esses prefixos. Então vamos voltar lá, já verifiquei aqui tudo. Antes de importar, eu preciso saber se esse fixo está no meu routing plan, que é aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ele não aparece de cara a opção de conferir a descrição. Então, aqui eu vou colocar ó, fixo e filtrar. Ó, ele já me mostrou ó, fixo.voxbin. Tem alguns aqui que estão desaparecidos. Então, eu posso selecionar todos esses prefixos ou clicar simplesmente no filtro que eu coloquei e deletar. Então, eu vou deletar ó, 13 mil prefixos para essa rota, que é o fixo. Ok? Por questões de segurança, eu posso sempre filtrar aqui como gateway, para que ele não apague outros destinos. Então, eu filtro aqui por gateway, ó, manteve a quantidade de prefixo certinho. Eu vou filtrar e deletar e aguardar que o sistema delete a regra de fixo que eu coloquei no sistema. Na verdade, são 50 mil prefixos. Ok? Então vamos ter que aguardar. Ele demora um pouquinho, está processando o banco de dados e fazendo a limpeza no routing plan, está removendo todos os fornecedores de fixo. Lembrando que se eu tiver clientes em produção usando essa rota, a partir do momento que eu removi os prefixos, eles não conseguem ligar. E aí eles não conseguem ligar, o sistema, vamos aqui visualizar a interface da VIPE Suite. Vamos ver aqui, ó, vipeswitch.com. Aqui, a opção em laranja está mostrando tudo de chamada de entrada e saída que está funcionando. Aqui são chamadas de entrada, aqui chamadas de saída. Ó, chamada de saída completou nesse caso para Direct File Sempre. Ó, quando está em azul é porque não completou. E a gente pode abrir aqui para poder verificar o destino. Ó, tentou completar pelo Direct File Sempre. Deu timeout, ou seja, ringou, ninguém atendeu. E retornou o erro 480 temporariamente disponível. As outras rotas não completam porque o custo de chamada é maior do que o custo de venda. E aí no Voicer nós bloqueamos esse cenário. Se eu estou pagando 16 centavos numa tarifa e estou vendendo a 14, eu estou tendo um déficit por minuto de 2 centavos. Então a gente bloqueia para que isso não gere prejuízo no volume muito grande. Então aqui ele fez uma nova tentativa para o Direct File Sempre. O destino não atendeu, o cliente desligou e depois ele fez uma nova tentativa para o novo número, para o mesmo número no caso. Nessa segunda tentativa a chamada completou, como vocês podem ver. Então é só o cenário. No início estava ocupado, temporariamente indisponível, fora de área, etc. E na segunda tentativa para o mesmo número completou. Então vamos lá olhar. Ó, ele terminou de importar, ok. Agora vamos só esperar bater uma chamadinha aqui para fixo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de esperar bater, vamos tentar ligar. Eu vou logar aqui com o usuário Voicer para vocês entenderem o cenário. Esse vídeo está levando um pouco mais de tempo justamente para ficar bem didático. Ele pode ser mais curto, mais direto, mas para que vocês aproveitem, entendam como o fluxo de chamada funciona. Estou mandando uma chamada para fixo agora. Olá, tudo bem? Você Esse é o fixo do Voice, ele ligou completa para... que é um fixo interno. Agora se eu tentar ligar aqui, por exemplo, 4004 4828, que é o fixo do Itaú, ó, ele apresentou falha imediatamente. Aqui a gente consegue verificar o motivo de falha.
a chamada interna completa, porque o número fixo do voice é quem gerencia o próprio servidor, e essa chamada ela fica ativa independente de eu ter prefixo no meu plano de descagem ou não, porque eu não mando isso para uma operadora de destino, isso é interno. E aqui a chamada, ó, não completou por quê? Vamos expandir aqui, porque eu não tenho roteamento de fixo configurado na plataforma. Então aqui ele tenta mandar para os prefixos mais aproximados que existem. Ele não completou por dois motivos, porque não tem esse prefixo e os únicos prefixos que possuem a tarifa de custo é maior do que o preço de venda, então essa chamada foi rejeitada, ok? Por que ele rejeitou? Porque como a nossa chamada de fixo ela é mais barata, por exemplo, a minha chamada de fixo na plataforma, vamos selecionar a tabela que está sendo usada pelo usuário Voicer. Notando aqui, ó, o usuário Bruno Cardoso é uma conta PABX de um usuário Voicer. Então vamos selecionar o login Voicer. Deixa eu tirar um i que ficou a mais. Filtrei esse cliente. Ó, eu estou usando o plano Desk Phone. No plano Desk Phone, o meu custo de chamada para fixo é de 7 centavos. Agora, se eu filtro para móvel, FI Brasil móvel, é de 29. Então, a partir do momento que eu tentei completar uma chamada para fixo num destino de móvel, o próprio sistema bloqueou essa chamada de ser completada para que eu não tivesse prejuízo, para que não existisse uma tarifação indevida dentro da plataforma. O Egson acabou de fazer uma tentativa de descagem, ele também não conseguiu, porque a rota direct não completa chamadas de fixo, só completa chamadas de móvel. Por isso que a gente não pode nunca mudar em produção o roteamento de descagem, ok? Como não tem como hoje é feriado, como não tem fluxo, a gente conseguiu ali acompanhar dois casos reais do comportamento dessa rota. Agora a gente vai reconfigurar. Vamos gerar. Tem duas formas de gerar: Standard e LCR. Qual a diferença entre as duas? No Standard, eu vou definir uma rota prioritária, para sempre sair para aquela operadora, e se caso falhar a chamada para algum destino, eu mando ela para uma segunda operadora. O LCR ele funciona de forma diferente, geralmente é usado para call center ou quando você vende minutos para outras operadoras. Ele vai comparar todos os prefixos de todos os fornecedores, que ele criar um dial plan mais extenso, mas ele sempre vai tentar completar pela rota de menor custo. Então vamos supor, se eu pago 168 de tarifa na IPcorp para capital, São Paulo 11, por exemplo, e a Datorá me cobra 3,8, que é uma rota clear de melhor qualidade, ele vai tentar completar primeiro na IPcorp, sempre, no cenário de LCR, vai tentar completar nos outros fornecedores mais baratos para depois completar na Datorá. No cenário standard, não. Se eu quero trabalhar com uma rota de melhor qualidade e a rota da Torá, por ter Bina, ela tem melhor qualidade, ela funciona melhor para o cenário de corporativo, eu vou definir ela como primária e é justamente isso que a gente vai fazer. Lembrando que a gente pode aqui filtrar novamente, ó, procurar. Eu vou selecionar nesse maisinho aqui a roda da Torá e clico em avançar. Aqui eu tenho dois cenários, tá? Ó, eu selecionei o destino, a prioridade 0, que é sempre a prioridade inicial. Se essa rota for uma rota de backup, é a prioridade 1. Se for um segundo backup, é a prioridade 2. Um terceiro backup, no caso. Nesse caso, a gente vai colocar ela como rota primária. Balance Share, o que é isso? Quando você trabalha num formato Balance Share, você tem que colocar 100% para a rota primária, para que 100% das chamadas completem ali. Quando você define duas rotas como prioridade 0 e você quer balancear a saída entre duas operadoras diferentes, por exemplo, eu tenho um contrato com a Embratel que exige que eu consuma no mínimo R$ 5.000 mês com a Embratel. E tem um segundo com a Algar que exige que eu consuma 4.000. Então eu posso fazer um balance share, jogar 50% do meu tráfego para as duas operadoras, para que ambas recebam tráfego. Se eu coloco Embratel como primária e Algar como secundária num cenário de balance share com 100%, ou seja, num cenário de prioridade, eu vou mandar praticamente todo 14.000 para a Embratel e o meu contrato com a Algar, que eu teria 5.000 para consumir por mês, fica vazio. Nesse caso, eu tomo prejuízo, porque eu deveria distribuir igualmente. Mas no cenário do Voicer, a gente não trabalha nesse formato. A gente trabalha mais no formato de mandar para uma operadora só. E nesse caso, a operadora ela é a da Torá. Então, mantém o 0.
mantenho o balance share igual a 100, não altero o proxy, ok? Posso definir uma quantidade de limites de canais aqui, mas não vou fazer, porque eu não preciso alterar essa regra. Meu fornecedor ele já me fornece uma capacidade alta, então não preciso colocar um limite de canal. Aqui ele dá exemplo, ó, eu posso botar todos os prefixos, expressões específicas. Se fossem expressões específicas, eu poderia selecionar, por exemplo, 55, para poder importar só o Brasil. Mas como a gente faz isso pela tabela para organizar de forma mais fácil, que é mais simples de gerenciar pela tabela do que pelo Dialplan, a gente pode importar todos os prefixos. Repetir ou atualizar, update ou repeat. Como a gente excluiu as tabelas que lá existiam no Routing Plan antes de criar, a gente pode repetir. Se já existirem, a gente quiser atualizar o custo, atualizar a prioridade daquela rota, a gente vai colocar o update. Cenário a gente vai usar repetir. Ok, ele vai me confirmar um destino, número total de prefixos, número total de rotas, ele vai copiar os prefixos para o plano de descagem, clique em gerar. Ele começou a importação dos prefixos. E finalizou, demorou 15 segundos, clique em Finish. Agora no fixo, ele já me mostra automaticamente a rota prioritária, que é a fixo da Torá. Vamos fazer isso com a segunda rota, que é a rota IPcorp. Novamente, LCR, Standard Opção, faça o filtro aqui. Vou selecionar só uma rota. Vamos colocar, na verdade, essa aqui, ó, fixo fale sempre, que é uma rota CLI também. Então, avanço. Opa, tem que selecionar aqui. Marcamos, clique em avançar. A prioridade, ao invés de ser 0, agora a prioridade vai ser 1. A rota fixo fale sempre vai ser uma rota backup da rota da Torá. Não altera os outros valores, o balance share já está 100. Call limits a gente mantém 0. Avançar, todos os prefixos. Repeat, porque não existe essa rota lá. Avançar, ok. Esse fornecedor ele tem o mesmo preço para todos os operadores, então trabalha-se só com um. Ok? Aí a gente tem que usar uma expressão específica para poder encontrar esse fornecedor ou definir um prefixo, porque como a listagem de prefixos é diferente, a gente não consegue encontrar. Então vamos lá. 55, 11, 2. 55, 11, 2, 3. Vou colocar 11, 2 direto, vamos ver se a gente encontra. Não achou nenhuma rota, não tem nenhuma rota com esse prefixo. 55, 11, 2, 0. Só achou a rota da Torá. Quando a gente trabalha com prefixos diferentes de fornecedores, é mais difícil você encontrar duas rotas tentando usar a mesma expressão de prefixo. Mas se eu quiser achar a rota específica que eu acabei de importar, eu vou colocar aqui ó, fale, que é o fale sempre, e eu vou achar todos os 340 prefixos que eu importei para essa rota. Fiz 55, 11, 2, 3, então uma rota de fixo. Vou fazer uma última vez, agora importando aquela rota lá da IPcorp. Vamos importar, seleciono, ele vai mostrar o tipo de rota, ok? Essa rota vai ser uma prioridade 2, né? Da Torá prioridade 0, vale sempre prioridade 1, IPcorp prioridade 2. Todos os prefixos, repetir, 9.889 prefixos, ok? Importar. Ah, mas como a gente decide qual rota que vai ser usada como primária? Tem três critérios aí principais que a gente usa. O primeiro deles é sempre o custo. Não adianta eu ter uma rota de altíssima qualidade que vai me custar 4 vezes mais do que as demais rotas que eu tenho. Então, o primeiro parâmetro é o custo. Se esse custo estiver aceitável dentro do que eu posso pagar para ter lucro, para poder vender essa tarifa com lucro em qualquer cenário, wholesale, PBX, retail, então eu posso usá-la, eu posso decidir usá-la como prioridade. A maioria das operadoras, elas não têm esse critério, elas têm o critério LCR para poder maximizar o custo. Só que o roteamento ele é mais complexo e fica mais difícil você isolar uma rota com problema
quando você está usando um roteamento por LCR. E você não tem, às vezes, a garantia da binagem. Se eu estou misturando rota binada com rota não binada e de custos variados com fornecedores externos para poder reduzir custo, consequentemente eu vou ter uma qualidade pior de roteamento, uma qualidade pior de interconexão de chamada. Por que a gente trabalha com a Datorá como principal? A Datorá é uma integradora de operadoras, então as rotas delas são próprias, ela tem interconexão direta com a Embratel, com os cabo de rede das operadoras chegando dentro da infraestrutura dela. Então essa rota ela tem uma taxa de completamento, uma taxa de tolerância à falha muito elevada em relação às demais rotas do mercado. Aí eu vou trabalhar com a Datorá como rota primária. Datorá, o motivo é rota CLI, alta qualidade, canais disponíveis. Não adianta ter uma rota de qualidade com 30 canais disponíveis se eu tiver 300 clientes ligando. Eu só vou conseguir completar 30 chamadas naquela operadora. Então, se eu tiver esse cenário, eu preciso limitar o meu fornecedor a 30 canais para que essa chamada complete. Ok? Aí o backup fale sempre. Qual vai ser? A rota CLI também é um dos motivos. Alta qualidade. Servidor no Brasil, que é o mesmo caso da Datorá. Servidor no Brasil, vamos copiar essa informação para cá só para poder ficar registrado que na Datorá a gente também usa esse critério. Alta qualidade, servidor no Brasil, custo baixo. O custo dessa segunda rota ele é mais barato do que a Datorá, mas a gente trabalha com a Datorá como primária porque a Datorá tem mais qualidade do que essa operadora, ok? E assim vai, assim a gente usa o critério. IPcorp é rota backup, o único critério que a gente está usando. Tem alta qualidade, mas é sem CLI, sem binagem, ou seja, vai binar um DDR aleatório da infraestrutura da IPcorp. Então, assim, essa rota ela só vai existir para os cenários onde eu tiver com uma Datorá e a fale sempre indisponíveis. Então, a probabilidade de uma chamada bater na IPcorp nesse cenário ela é praticamente nula. Eu posso ter vários roteamentos, ok? Se eu estou vendendo para o call center, eu crio um roteamento diferente, coloco por LCR e, consequentemente, vai existir um volume de chamadas maior batendo na IPcorp. Mas no cenário de produção corporativa, é esse o critério que a gente usa. Então, acho que ficamos entendidos. O próximo passo é entender como deletar uma rota, como atualizar as suas regras de descagem e ir evoluindo, começar a entrar na parte de clientes, de como criar um cliente, como associar uma tabela a esse cliente, entrar na parte de tech prefix.